Sou a pequena Márcia, lá da nossa infância. Soube que construímos uma vida linda e que continuamos sendo aquela menina comunicativa, autêntica e destemida, agora com ainda mais coragem, sabedoria e amor. Criamos nossas filhas com dedicação, formamos uma família cheia de amor ao lado do Adalberto e hoje somos cercadas por filhos e netos que enchem nossos dias de alegria. Também transformamos a escola fundada pela nossa mãe em um grande projeto de vida, deixando um legado que vai muito além das salas de aula. Mesmo diante dos desafios, você nunca deixou de ser forte, cuidar das pessoas e fazer a diferença. E a melhor notícia? A menina cheia de sonhos nunca deixou de existir. Ela só cresceu. E muita gente também queria te dizer o quanto tem orgulho de você. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Há 70 anos atrás, na primeira avenida do bairro de Vila Nova, na cidade de Goiânia, numa madrugada fria, nasceu essa menina linda, que cresceu firme, guerreira, que lhe deram o nome de Márcia Divino, que foi o nome que a parteira que auxiliou a mamãe no seu parto sugeriu esse nome, porque nessa época se festejava a Romaria do Divino Pai Eterno. Eu tinha loucura para ter irmã, só tinha irmãos. Como eu fazia muita roupinha de boneca, eu tinha boneca de pano e eu nunca tive a oportunidade de ter uma boneca assim bonita. Então eu fazia minhas bonecas e fazia as roupinhas para ela. E quando a Marilda chegou, eu já comecei a costurar para Marilda. E quando a Márcia chegou, Márcia já utilizou o vestidinho de Marilda que eu tinha feito. A Márcia chegou para ser companhia da Marilda, então eu fui da Márcia, eu fui babá, eu fui professora, eu fui uma mãezinha da Márcia e da Marilda, eu cuidava muito delas, eu que costurava a roupinha dessas meninas, que dava banho, que cuidava delas. Então foi assim uma alegria muito grande na minha vida quando a Márcia chegou para fazer companhia para Marilda e eu ter duas irmãzinhas. E eu tenho no livro que eu escrevi na história da vida da mamãe, eu tenho sentada num tronco de uma árvore, eu moça e elas pequenas. Mas foi muito engraçada a nossa vida, porque elas cresceram rápido e eu custei mais a casar. Então eu fui companhia delas para boate, companhia para barzinho, para festa, baile, tudo isso. Eu fui companhia delas muito tempo. Eu fui conselheira da Márcia, eu fui orientadora, eu fui professora, eu fui babá e em determinados momentos podia ser até uma mãezinha dela. E hoje ela é a minha mãe, hoje ela faz o papel da minha mãe. Quando eu vou ao médico, eu falo pro médico assim: doutor, essa aqui é minha mãe. Então a Márcia cuida de mim hoje como se eu cuidasse dela de pequena. O que eu fazia para a Márcia de pequena, de criança, a Márcia faz hoje para mim. Ela me telefona todo sábado de manhã e domingo de manhã, se ela não pode ir à minha casa, porque na semana toda nós estamos juntas. Mas no fim de semana, a Márcia tem esse compromisso de ligar para mim. Às vezes eu estou molhando uma planta e eu não ouço, aí eu olho o telefone, ela ligou e eu retorno, né? Então, quando eu vou ao médico, eu falo pro médico que a Márcia é a minha mãe. E em determinados tempos que eu acompanho ela em determinados lugares também, eu sou a mãe dela, né? Falar da Márcia não é nada fácil, né? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem amor por todos, protege todo mundo,
carinho, amor, nossa, como ela tem, né? Realmente é minha companheira de muitos anos. É imensurável o amor que eu tenho por ela. O tempo passa, nós já estamos casados há 16 anos praticamente, né? E tivemos assim fatos, momentos, né, maravilhosos. Mas tem dois ou três, mas tem dois que eu guardo no coração. Quando eu conheci a Márcia, né? Eu só falei com ela 2 vezes por telefone, não conhecia ela fisicamente, né, pessoalmente, e ela me convidou para tomar um café, né? Bom, eu cheguei um pouquinho mais cedo, né? Um pouquinho mais cedo e arrumei uma mesa, né, que dava que eu tivesse observando quem entrava, né, adentrava a cafeteria ou não, né? E entravam várias pessoas, né? Quando entrou uma loura linda, maravilhosa, alta, com um vestido assim, que era o sorriso, tudo, mas com aquele pisar forte. Eu falei, só pode ser ela, né? Deus não ia me mandar outra pessoa, né? Me levantei, falei, Márcia? Ela falou, Adalberto? Eu falei, é. Aí sentamos, conversamos durante um bom tempo. Bom, vamos embora, eu levei até o carro e assim ficou. Num belo momento, um belo dia, depois de 2 meses, não sei nem se levou isso tudo, eu virei para ela e perguntei, você quer se casar comigo? Você quer casar comigo? Ela falou assim, agora. Quero casar com você sim, só se for agora. Eu falei, então vamos casar. E mais uma vez, lá se vão praticamente 16 anos, né? 16 anos de muito amor, né? E de muito carinho, né? Muito amor e muito carinho, muita compreensão, que não é mole, muita compreensão. A minha mãe costuma falar que eu não vivo sem ela, mas eu falo para ela que eu acho que é ao contrário, é ela que não vive sem mim. Na minha viagem de formatura do ensino médio, na última reunião, a mãe que acompanhando os formandos teve um problema e não pôde viajar. E durante a reunião, o pessoal da equipe da agência de turismo perguntou se alguma mãe se candidatava. E eu já tinha, né, a gente já tinha acertado tudo, mas eu não queria ir sem a minha mãe. E eu sempre fui muito insegura, e aí quando eles perguntaram isso, na mesma hora, eu sem perguntar nada para minha mãe, eu peguei o braço dela e levantei o braço dela, que ela ia para a viagem, e ela olhou para mim assustada, sem entender, porque ela não tinha se organizado, nem poderia ir, mas ela acabou indo para a viagem. Foi um caos, ela voltou assustada, porque eu acho que ela nunca tinha viajado com adolescentes, e até hoje ela lembra dessa história. Para mim, uma coisa muito marcante da nossa história é o fato de que eu dormi no quarto da mamãe, não só no quarto da mamãe, mas na cama com ela, até, sei lá, talvez uns 12 anos de idade. E não foi por falta de tentativa que eu não mudei para o meu quarto quando eu era mais nova. Foram inúmeras tentativas de reformar o quarto inteiro, mudar a decoração, trocar o papel de parede. Eu sempre inventava um argumento e uma desculpa do porquê eu não queria dormir no meu quarto sozinha. Mas a verdade é que eu não queria quebrar esse vínculo. A verdade é que eu não queria dormir e acordar longe dela. E eu sei o quanto isso era importante pra mim, pra construir a minha independência, e pra ela, pra que ela tivesse o espaço dela de volta também. Mas eu também sei que quando ela acordava de madrugada, olhava pro lado e me via lá, o coração dela se enchia de alegria de me ter ali. E eu acho que esse foi um ensaio, uma dança de nós duas por muitos anos, né? Uma soltava, a outra largava. Mas a verdade é que esse nosso momento juntas sempre foi muito importante pra gente. Se a gente for parar pra pensar, quase 1/3 do nosso dia a gente passa dormindo, né? Com quais pessoas a gente tem o privilégio de dizer que a gente passa todos os dias 1/3 do nosso dia? Eu me sinto muito privilegiada de poder dizer que durante toda a minha infância eu passei pelo menos 1/3 do meu dia com você. Que bom falar de Márcia, minha irmã quase gêmea, embora tenha nascido
quase 3 anos depois de mim, né? Mas é impressionante o quanto que nós temos em comum, né? Em pensamentos, em atitudes. E assim, para mim é um privilégio. Márcia é a pessoa que, embora seja mais nova do que eu, sempre foi mais prematura em tudo, né? Na vida conjugal, na criação dos filhos, e como tem nos ajudado também, né? Com seus princípios, a nos ajudar, a mim e a Luz Carlos também no caminhar da nossa vida com os nossos filhos. E assim, nós somos assim, muito ligadas uma à outra. Me lembro que quando eu completei 15 anos de casada, eu e Luz Carlos, a gente foi para Nova York celebrar, né? E mais que depressa, Márcia acolheu nossas filhas, inclusive Gabi cortou a cabeça, teve febre por saudade, e eu lá sem saber de nada, tranquila, e Márcia cuidando como uma mãe generosa, cuidadosa, amorosa, coisas assim do coração. Parceiras em tudo, no que de alegria, a gente buscando estar junto com família, para que a nossa história não morra. A gente tem uma história que a gente tem muito orgulho, né? Que foram princípios de papai e de mamãe e que a gente tem que perpetuar. Então, como é bom poder receber os irmãos, poder fazer o café toda semana, poder celebrar cada aniversário, a chegada, os nossos aniversários, a chegada de cada sobrinho neto, que foram as chegadas também dos nossos sobrinhos. É uma vida plena de muita intensidade, mas sempre muito juntas, comungando assim, um ideal muito comum. Eu digo que é muito amor envolvido mesmo. Dona Márcia ou mãezinha, o que dizer destes nossos mais de 40 anos de convivência? Tantas histórias, aprendizados e incontáveis momentos compartilhados. E um dos momentos compartilhados é que a senhora tem medo de rato. E quando nós íamos fazer faxina, sacudir os tapetes, eu sempre gritava, olha o rato, e a senhora saía correndo, gritando, desesperada pelo quintal. E eu ficava me acabando de rir, como sempre, né? Uma característica minha, rir demais. Eu estou na incumbência de falar da minha madrinha, né? Madrinha, o próprio nome já fala, é como se fosse uma mãe, na ausência da sua, ou também na presença, muitas vezes representa uma pessoa de extrema importância em vários aspectos, né? Aconselhamento, direcionamento. E desde a infância, eu acho que não à toa minha mãe escolheu a tia Márcia para ser a minha madrinha. Eu acho que por uma forte ligação mesmo de irmã, por uma... talvez por uma conexão de fé, né, de religiosidade, de proximidade. Então a tia Márcia sempre representou para mim, desde a infância, essa pessoa que chamava atenção, que brigava quando precisava, que puxava a oração, realizando mesmo esse papel materno. Aos poucos fui crescendo e a minha admiração, né, em relação a ela sempre também muito grande. Dizem por aí que sou filha dela, né, porque somos muito parecidas, né, pessoas muito corajosas, imbatíveis em alguns aspectos, positivamente falando. E nesse sentido eu tenho muito orgulho, né, de parecer com ela, de buscar pela fé, de querer ser essa mão estendida para muitas pessoas. Então eu tenho muito orgulho, né? E teve uma vez que ela chamou minha atenção, que eu falei com ela assim, também eu não sou mais a sua madrinha, não quero mais ser sua madrinha. E ela falou, tá bom, tudo bem. E aí depois eu entrei em sofrimento, porque eu queria ser a madrinha dela, né? E aí eu me colocava abraçada com a minha irmã para a gente se redimir uma com a outra. Então sempre foi, acho que esse olhar mesmo querendo o bem, né? E graças a Deus hoje eu tenho o privilégio de conviver e trabalhar com ela e seguir aprendendo, né? Em tudo que eu faço hoje, muito do que sei, com certeza é porque fui aprendendo aqui a crescer profissionalmente, né? Inspirada pela minha mãe, pela minha tia e também por ela. Naquelas dificuldades, o primeiro boneco você ganhou que te deram o nome de Fusaka, papai, né? Você crescia em graça e sabedoria, meu filho, com carinho do papai, que toda tarde, quando chegava do trabalho, você tomava o seu banho, corria aqui para nossa área nossa varanda, nosso barraco de madeira aqui na quadra 10, te botava no colo, te contava historinha, meu filho, como você era feliz, como nós éramos felizes, meu filho. Nós estamos aqui para te pedir desculpas por ter rabiscado o Fusaka. O Fusaka era um fofo, mas você não disse que não podia riscar,
Então, o primeiro pedido é o pedido de desculpas. E, em segundo lugar, nós estamos aqui para dizer que você é importante para nós, especialmente para mim. Você está sempre nas minhas melhores lembranças, também nas que não são tão boas, você está sempre segurando a minha mão. Então é isso, eu quero te desejar as melhores coisas do mundo. Parece que foi ontem que você fingia dormir para que eu te carregasse na cama. Logo que eu deixava, você abria um sorriso, uma gargalhada, aquela cara mais sem vergonha. O tempo passou, mas nós continuamos unidos. E peço a Deus todos os dias que permaneça por muitos anos, que a gente possa comemorar o seu aniversário. 70 anos de uma história linda, né? Tenho muito orgulho de ser sua primeira neta e ter recebido todo esse primeiro amor. Uma lembrança muito boa, assim, é quando a senhora fez a cirurgia e eu ficava sempre no pé da cama, fazendo meu dever de casa, buscando água, pegando tudo que a senhora precisava. E é uma memória muito gostosa, assim, porque eu lembro que eu tinha muito cuidado e é o cuidado que a senhora tem comigo hoje. Acredito que em todos os momentos a senhora sempre cuidou de mim, sempre esteve ali e eu te amo muito por isso. A Márcia, ela representa muito na minha vida, né? Além de ser minha cunhada, eu tive o privilégio, né, dela ser minha dama de honra. Foram muitos momentos bons e momentos também tristes, né, que nós passamos, né? Caçulinha da família, sinto-me muito honrado em passar essa mensagem para você. Virtudes são qualidades morais, tipo honestidade, respeito, cordialidade, reciprocidade, altruísmo, que orientam o nosso comportamento e formam o nosso caráter para desenvolver habilidades para ter uma convivência pacífica. Nesse particular, você tem todas essas virtudes, mas eu quero destacar uma em especial, aquela que vem do seu íntimo, do seu interior, aquela impulsão invisível, incomensurável, chamada coragem. Convivendo com você há muitos anos, eu percebo o volume desta coragem. Coragem para agir com a verdade, coragem para resistir às adversidades, coragem para enfrentar tantas e tantas dificuldades, coragem para agir com prudência, com calma, com equilíbrio, porque você sabe muito bem dominar essas suas emoções. E essas coragens vêm de longa data. Eu imagino que tenha vindo desde a época dos seus 7 anos, quando tendo ficado órfão de papai, na convivência com os seus irmãos e irmãs, você cresceu sem ter uma infância, mas convivendo com todas as dificuldades, você galvanizou a sua personalidade para se transformar numa mulher forte, corajosa, valente, determinada, que sabe muito bem administrar as suas dores, mas principalmente compartilhar as delícias da vida. Minha irmã, essa declaração é sincera. É uma declaração que eu compartilho também com os meus irmãos. É a mesma consideração que eu tenho pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, porque nós somos do mesmo berço e criados com aquele pensamento, com aquela orientação de amar, de respeitar e de compartilhar e ser feliz da maneira que era possível. Se ela tiver de falar, ela fala, entendeu? Ela é muito real, ela não tem meio termo, né? A mamãe sempre me disse que eu sou a filha da maturidade dela, né? E eu me sinto honrada de ter chegado na vida dela nesse momento, porque eu pude desfrutar não só da presença dela mais próxima durante a minha infância, mas principalmente de ter conhecido logo tão cedo a minha principal inspiração e referência de sabedoria. Não à toa, essa é a palavra que define a mamãe pra mim. Ela sempre sabe a hora de falar, a hora de calar,
a hora de estar presente, a hora de se afastar, a hora de acolher, a hora de corrigir. Isso pra mim é fruto dessa sabedoria que ela construiu ao longo da vida. A mamãe é uma mulher extremamente guerreira, a garra que ela tem é impressionante e é contagiante, assim. Acho que eu nunca sentei com ela pra falar com um problema sem sair de lá com uma visão clara de solução. Porque ela é assim, ela vê resposta e resolução pra tudo. Ela acredita nas pessoas, ela acredita na vida e tudo isso é muito inspirador, assim. Eu sempre fui, eu sou muito grudada com a minha mãe. Eu acho que todo mundo que conhece a gente, que conhece a nossa família, sabe da nossa proximidade, sabe do nosso convívio, sempre juntinhas, em casa, no trabalho, a gente está sempre junto. Desde que a gente decidiu se mudar para Brasília, a mamãe tem dito para as pessoas que a gente veio para cá para ter uma rede de apoio, né? Mas a verdade é que esse não foi o principal motivo. A gente veio para cá porque eu queria que a Cora tivesse o privilégio de poder crescer com uma inspiração de mulher, mãe, profissional, amiga, irmã, impecável. E essa inspiração, mãezinha, ela encontra em você. Então, obrigada por ser a minha referência, obrigada por ser a referência para minha filha e saiba que você é para todas as outras gerações de mulheres que ainda vêm na nossa família. Te amo muito. Mãezinha, hoje é um daqueles dias que enchem o meu coração de gratidão, porque celebrar os seus 70 anos é celebrar a vida de uma grande mulher, uma mulher extraordinária. Olha, você sempre foi o meu esteio, a minha base, o meu porto seguro. E eu tenho um orgulho imenso de dizer que eu fui criada por uma mulher forte, guerreira, de fé, que nunca abaixou a cabeça diante daquilo que era errado. Você é uma fortaleza na nossa família e exemplo de força, de coragem e de recomeço. Você está sempre recomeçando e eu tenho muito orgulho de ser sua sobrinha. Oi, vovó! Eu e o Fernandinho estamos aqui para te desejar feliz aniversário, muitos beijos, que Deus te abençoe, que você faça muitos anos de vida e muita sorte. Eu te amo, vó, eu vou ir passar as férias com você. O Ber já falou um pouquinho, agora eu vou falar um pouquinho. Vó, a gente ama muito você, viu? E é muito bom quando a gente vai passar um tempo aí perto de você. Espero que logo a gente esteja aí pra comemorar junto, não é, Ber? Aham. A gente te ama muito, vó. Beijos. Parabéns, você construiu uma família linda e justamente porque sempre liderou pelo exemplo. Quem convive com você sabe da mulher generosa, batalhadora e do coração enorme que você tem. Eu agradeço a Deus por estar junto com essa família e poder ter com você toda essa minha família, a Flávia, os meninos e você como sogra. Obrigado por todo o carinho, pela amizade e por sempre nos apoiar em todos os momentos. Feliz volta ao sol, muita luz, muita paz, muita energia positiva, só pra cima, só pra frente e muita gratidão. Te queremos muito, Márcia. Beijos. Benção, vó. Muitos anos de vida, que Deus te abençoe e a gente te ama. Beijo. Benção, vó. Feliz aniversário. Sabe que você pode sempre contar com a gente está sempre aqui. A gente te ama. Beijo. Minha mãezinha, tudo bem? Feliz aniversário. Papai do céu abençoe muito sua vida. E dê muitos dias de vitórias e muitas coisas boas na sua vida, que é o que você merece e transmite pra gente. Obrigado por existir e conta sempre com a sua família, que a gente está sempre aqui para ajudar. Parabéns, vovó! Mãezinha, a gente tá aqui pra te desejar feliz aniversário e que essa sua nova década seja ainda mais feliz do que essas últimas 7 décadas que se passaram. Feliz novo ciclo, Márcia, tudo de bom. Um beijão. Te amamos. Amo, Márcia. Eu te amo. Eu te amo. Um beijo. Manda um beijo pra vovó. Um beijo. Mua. Se eu pudesse definir a minha madrinha em uma palavra, seria ousadia. Coragem. Amor, companheira, carinho e tudo. Ela é tudo pra mim, é a mulher da minha vida.
Eu que defino ela desse jeito. Costumo dizer que ela é muito destemida, é uma qualidade que eu admiro muito, é a questão de ser destemida. O seu coração é muito grande, o seu coração é enorme e sempre está cabendo mais alguém. É amor e presença. Você está sempre comigo. Eu defino a Márcia como uma expressão do bem-querer. Porque é o tipo da pessoa que ela acolhe todas as pessoas. Ela, assim, tudo para ela tá bem. Ela nunca, tudo quando a gente reclama de alguma coisa ou acontece com ela, ela diz assim, a tudo dais graça. Ela quer fazer uma coisa e não dá certo, aí ela fala assim, não, que é porque Deus quis assim. Então, ela é uma pessoa que ela é do bem-querer e ela aceita as coisas para ela, sabe como, ela sabe que Deus dá para ela o que ela merece, o que ela precisa na hora certa. Então, qualquer pedra no caminho que ela encontra, ela procura desviar dali e saber que Deus está escolhendo o melhor para ela, né? É amor. Amor, porque apesar da dificuldade, apesar da barreira que a gente enfrenta na vida, a senhora sempre está lá, de braços abertos para nos acolher, para nos receber e para nos ajudar. Porto Seguro. Minha mãe é meu porto seguro, sempre foi e sempre será. Uma mulher de fibra, uma mulher guerreira e honesta, filho. Ah, eu admiro muito a Márcia, esse poder dela de oratória, sabe? Ela é uma avó presente, né? Uma mãe maravilhosa, cunhada. Na escola tem pulso forte, né? Eu admiro muito. O tempo é inexorável. A gente, mesmo tendo esse tempo todo, a gente não deixa de se gostar. A gente cada vez está mais junto, mais companheiro um do outro, né? E com muito amor, tá? Mas ao final dessa minha mensagem, desse meu vídeo para ela, deixe marcado a nossa música, o nosso hino, que é Dona, né? Quem conhece a letra vai ver, vai perceber como essa mulher é completa. Dona desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros, oh dona desses animais, dona dos seus ideais. Pelas ruas onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos uma ordem, nada é nunca, nunca é não. O que tens essa certeza dentro do teu coração. Tan, 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 batei na porta, não precisa ver quem é pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher. Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros, oh dona desses animais, dona seus